Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Olá, seja bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje vamos explorar a parte 7, a concentração do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos capítulos do livro. Vamos à leitura. Introdução, parte 7. Ao longo de todas as eras, o homem acreditou em um poder invisível, por meio do qual e pelo qual todas as coisas foram criadas e continuam sendo constantemente recriadas. Podemos personalizar esse poder e chamá-lo de Deus, ou podemos concebê-lo como a essência ou o espírito que permeia todas as coisas. Em ambos os casos, porém, o efeito é o mesmo. No que diz respeito ao indivíduo, o objetivo, o físico, o visível, é o pessoal, aquilo que pode ser reconhecido pelos sentidos. Ele consiste no corpo, no cérebro e nos nervos. O subjetivo é o espiritual, o invisível, o impessoal. O pessoal é consciente porque é uma entidade pessoal. O impessoal, sendo do mesmo tipo e qualidade que todo ser, não é consciente de si mesmo, e por isso tem sido denominado subconsciente. O pessoal, ou consciente, possui o poder da vontade e da escolha, e pode, portanto, exercer discernimento na seleção dos métodos pelos quais se realiza a solução das dificuldades. O impessoal, ou espiritual, sendo parte ou uno com a fonte e a origem de todo poder, não pode exercer tal escolha. Ao contrário, tem recursos infinitos à sua disposição. Ele pode e de fato produz resultados por métodos sobre os quais a mente humana ou individual não pode ter qualquer concepção possível. Você verá, portanto, que é seu privilégio depender da vontade humana, com todas as suas limitações e equívocos, ou utilizar as potencialidades do infinito por meio do uso da mente subconsciente. Aqui está, então, a explicação científica do maravilhoso poder que foi colocado sob o seu controle, desde que você o compreenda, valorize e reconheça. Um método de utilizar conscientemente esse poder onipotente é apresentado na parte 7. Parte 7. A visualização é o processo de criar imagens mentais, e a imagem é um molde ou modelo que servirá como padrão a partir do qual o seu futuro surgirá. Torne o padrão claro e belo, não tenha medo, faça-o grandioso. Lembre-se de que nenhuma limitação pode ser imposta a você por ninguém além de você mesmo. Você não é limitado quanto a custo ou material. Recorra ao infinito para o seu suprimento, construa-o em sua imaginação, ele terá de existir ali antes de aparecer em qualquer outro lugar. Faça a imagem clara e bem definida, mantenha-a firmemente na mente e você, gradual e constantemente, trará a coisa para mais perto de você. Você pode ser aquilo que você quer ser. Este é outro fato psicológico bem conhecido, mas infelizmente, ler a respeito não produzirá nenhum resultado que você tenha em mente. Isso nem mesmo ajudará a formar a imagem mental, muito menos a trazê-la à manifestação. O trabalho é necessário, trabalho duro, trabalho mental intenso, o tipo de esforço que tão poucos estão dispostos a realizar. O primeiro passo é a idealização. É também o passo mais importante, porque é o plano sobre o qual você irá construir. Ele deve ser sólido, deve ser permanente. O arquiteto, ao planejar um edifício de 30 andares, tem cada linha e cada detalhe imaginados antecipadamente. O engenheiro, ao transpor um abismo, primeiro determina as exigências de resistência de 1 milhão de partes distintas. Eles veem o fim antes que um único passo seja dado. Assim, você deve formar em sua mente a imagem do que deseja. Você está semeando a semente, mas antes de semear qualquer semente, é preciso saber qual será a colheita. Isto é idealização. Se você não tiver certeza, volte à cadeira diariamente até que a imagem se torne clara. Ela se desdobrará gradualmente. Primeiro o plano geral será vago, mas tomará forma. O contorno se definirá, depois os detalhes,
e você desenvolverá gradualmente o poder que o capacitará a formular planos que acabarão por se materializar no mundo objetivo. Você passará a saber o que o futuro reserva para você. Em seguida, vem o processo de visualização. Você deve ver a imagem cada vez mais completa, enxergar os detalhes, e à medida que esses detalhes começam a se revelar, os meios e caminhos para levá-la à manifestação irão se desenvolver. Uma coisa levará a outra. O pensamento levará à ação. A ação desenvolverá métodos. Os métodos desenvolverão amigos. E os amigos trarão circunstâncias e, finalmente, o terceiro passo, ou a materialização, terá sido realizado. Todos reconhecemos que o universo deve ter sido pensado antes de jamais poder tornar-se um fato material. E se estivermos dispostos a seguir as linhas do grande arquiteto do universo, veremos nossos pensamentos tomarem forma, assim como o universo assumiu forma concreta. É a mesma mente operando por meio do indivíduo. Não há diferença de tipo ou qualidade, a única diferença é de grau. O arquiteto visualiza seu edifício. Ele o vê como deseja que seja. Seu pensamento torna-se um molde plástico do qual o edifício acabará por emergir. Alto ou baixo, belo ou simples. Sua visão toma forma no papel, e finalmente o material necessário é utilizado e o edifício se ergue completo. O inventor visualiza sua ideia exatamente da mesma maneira. Por exemplo, Nikola Tesla, com seu intelecto gigantesco, um dos maiores inventores de todos os tempos, o homem que trouxe à luz as mais surpreendentes realidades, sempre visualizava suas invenções antes de tentar concretizá-las. Ele não se apressava em dar-lhes forma para depois gastar tempo corrigindo defeitos. Tendo primeiro construído a ideia em sua imaginação, mantinha-a ali como uma imagem mental, a ser reconstruída e aperfeiçoada pelo pensamento. Dessa forma, escreve ele na Electrical Experimenter, consigo desenvolver e aperfeiçoar rapidamente uma concepção sem tocar em nada. Quando chego ao ponto de incorporar à invenção todas as melhorias possíveis que consigo imaginar e não vejo falha alguma em lugar nenhum, então a coloco em concreto, o produto do meu cérebro. Invariavelmente, meu dispositivo funciona como eu concebi que deveria funcionar. Em 20 anos, não houve uma única exceção. Se você puder seguir conscientemente essas instruções, desenvolverá fé, o tipo de fé que é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. Desenvolverá confiança, o tipo de confiança que conduz à perseverança e à coragem. Desenvolverá o poder de concentração, que lhe permitirá excluir todos os pensamentos, exceto aqueles que estão associados ao seu propósito. A lei é que o pensamento se manifesta em forma, e somente aquele que sabe ser o pensador divino dos próprios pensamentos pode ocupar o lugar de mestre e falar com autoridade. Clareza e exatidão são obtidas apenas pela repetição contínua da imagem na mente. Cada repetição torna a imagem mais clara e mais precisa do que a anterior, e na mesma proporção da clareza e precisão da imagem será a manifestação exterior. Você deve construí-la de modo firme e seguro em seu mundo mental, o mundo interior, antes que ela possa tomar forma no mundo exterior. E nada de valor pode ser construído, nem mesmo no mundo mental, sem o material adequado. Quando você tem o material, pode construir o que quiser, mas certifique-se da qualidade desse material. Não se pode fazer um tecido fino a partir de material inferior. Esse material será elaborado por milhões de trabalhadores mentais silenciosos e moldado na forma da imagem que você mantém em mente. Pense nisso. Você possui mais de 5 milhões desses trabalhadores mentais, prontos e em plena atividade. Eles são chamados de células cerebrais. Além disso, existe ainda uma força de reserva de, no mínimo, número equivalente, pronta para ser acionada à menor necessidade.
Seu poder de pensar, portanto, é quase ilimitado, e isso significa que seu poder de criar o tipo de material necessário para construir para si mesmo qualquer tipo de ambiente que deseje é praticamente ilimitado. Além desses milhões de trabalhadores mentais, você tem bilhões de trabalhadores mentais no corpo, cada um deles dotado de inteligência suficiente para compreender e agir de acordo com qualquer mensagem ou sugestão transmitida. Essas células estão todas ocupadas criando e recriando o corpo, mas, além disso, são dotadas de atividade psíquica pela qual podem atrair para si a substância necessária ao desenvolvimento perfeito. Elas fazem isso pela mesma lei e da mesma maneira que toda forma de vida atrai para si o material necessário ao crescimento. O carvalho, a rosa e o lírio todos necessitam de determinados elementos para sua expressão mais perfeita e os obtêm por meio de uma demanda silenciosa, a lei da atração. O meio mais seguro para você obter aquilo de que necessita para o seu desenvolvimento mais completo. Crie a imagem mental. Torne-a clara, distinta, perfeita. Mantenha-a firmemente. Os caminhos e os meios se desenvolverão. A oferta seguirá a demanda. Você será conduzido a fazer a coisa certa, no momento certo e da maneira certa. O desejo ardente dará origem à expectativa confiante, e esta, por sua vez, deve ser reforçada por uma determinação firme. Esses três fatores não podem deixar de produzir a realização, porque o desejo ardente é o sentimento, a expectativa confiante é o pensamento, e a determinação firme é a vontade. E, como vimos, o sentimento dá vitalidade ao pensamento e a vontade o mantém firme até que a lei do crescimento o traga à manifestação. Não é maravilhoso que o homem possua dentro de si um poder tão tremendo, faculdades tão transcendentais, das quais não tinha nenhuma concepção? Não é estranho que sempre tenhamos sido ensinados a buscar força e poder fora. Fomos ensinados a procurar em todos os lugares, menos dentro, e sempre que esse poder se manifestava em nossas vidas, diziam-nos que se tratava de algo sobrenatural. Há muitos que chegaram a compreender esse poder maravilhoso e que fazem esforços sérios e conscientes para realizar saúde, poder e outras condições, e parecem fracassar. Eles não conseguem pôr a lei em operação. A dificuldade, em quase todos os casos, é que estão lidando com os efeitos externos. Querem dinheiro, poder, saúde e abundância, mas deixam de perceber que esses são efeitos e só podem surgir quando a causa é encontrada. Aqueles que não derem atenção ao mundo exterior buscarão apenas conhecer a verdade, procurarão somente a sabedoria e descobrirão que essa sabedoria se desdobrará e revelará a fonte de todo o poder, manifestando-se em pensamento e propósito, que criarão as condições externas desejadas. Essa verdade encontrará expressão em propósitos nobres e ações corajosas. Crie apenas ideais, não dê atenção às condições externas, torne belo e opulento o mundo interior e o mundo exterior expressará e manifestará a condição que existe dentro de você. Você chegará à realização do seu poder de criar ideais, e esses ideais serão projetados no mundo dos efeitos. Por exemplo, um homem está endividado. Ele ficará pensando continuamente na dívida, concentrando-se nela, e como os pensamentos são causas, o resultado é que ele não apenas prende a dívida ainda mais a si, como efetivamente cria mais dívidas. Ele está colocando em operação a grande lei da atração, com o resultado usual e inevitável: a perda conduz a perdas ainda maiores. Qual então é o princípio correto? Concentre-se nas coisas que você deseja, não nas coisas que você não deseja. Pense em abundância. Idealize os métodos e planos para colocar a lei da abundância em operação. Visualize a condição que a lei da abundância cria. Isso resultará em manifestação. Se a lei opera perfeitamente para produzir pobreza, escassez e toda forma de limitação para aqueles que alimentam continuamente pensamentos de falta e medo, ela operará com a mesma certeza para produzir condições de abundância e opulência para aqueles que alimentam pensamentos de coragem e poder. Este é um problema difícil para muitos.
Somos ansiosos demais, manifestamos ansiedade, medo, aflição. Queremos fazer algo, queremos ajudar. Somos como uma criança que acabou de plantar uma semente e a cada 15 minutos vai mexer a terra para ver se ela está crescendo. Evidentemente, nessas circunstâncias, a semente jamais germinará, e ainda assim é exatamente isso que muitos de nós fazemos no mundo mental. Devemos plantar a semente e deixá-la intocada. Isso não significa que devamos sentar e não fazer nada, de forma alguma. Faremos mais e melhor trabalho do que jamais fizemos antes. Novos canais serão constantemente abertos, novas portas se abrirão. Tudo o que é necessário é ter a mente aberta e estar pronto para agir quando chegar o momento. A força do pensamento é o meio mais poderoso de obter conhecimento e, se concentrada em qualquer assunto, resolverá o problema. Nada está além do poder da compreensão humana. Porém, para dominar a força do pensamento e fazê-la obedecer à sua vontade, é necessário trabalho. Lembre-se de que o pensamento é o fogo que cria o vapor que faz girar a roda da fortuna, da qual dependem as suas experiências. Faça a si mesmo algumas perguntas e depois aguarde reverentemente a resposta. Você não sente de vez em quando o eu interior consigo? Você afirma esse eu ou segue a maioria? Lembre-se de que as maiorias são sempre conduzidas, nunca conduzem. Foi a maioria que lutou, com unhas e dentes, contra a máquina a vapor, o tear mecânico e todo e qualquer avanço ou melhoria já sugeridos. Para o exercício desta semana, visualize seu amigo. Veja-o exatamente como o viu pela última vez. Veja o ambiente, os móveis, relembre a conversa. Agora veja o rosto dele, veja-o nitidamente. Agora fale com ele sobre algum assunto de interesse comum. Veja sua expressão mudar. Observe-o sorrir. Você consegue fazer isso? Muito bem, você consegue. Então desperte o interesse dele. Conte-lhe uma história de aventura. Veja seus olhos se iluminarem com o espírito de diversão ou entusiasmo. Você consegue fazer tudo isso? Se sim, sua imaginação é boa. Você está fazendo um excelente progresso. Parte 7. Perguntas de estudo com respostas. O que é visualização? O processo de criar imagens mentais. Qual é o resultado desse método de pensamento? Ao manter a imagem ou o quadro mental na mente, podemos, gradual e seguramente, trazer a coisa para mais perto de nós. Podemos ser aquilo que decidimos ser. O que é idealização? É um processo de visualizar ou idealizar os planos que acabarão se materializando em nosso mundo objetivo. Por que clareza e precisão são necessárias? Porque ver cria sentir, e sentir cria ser. Primeiro o mental, depois o emocional e então as possibilidades ilimitadas de realização. Como elas são obtidas? Cada repetição torna a imagem mais precisa do que a anterior. Como é obtido o material para a construção da sua imagem mental? Por milhões de trabalhadores mentais. Eles são chamados de células cerebrais. Como são asseguradas as condições necessárias para trazer à materialização o seu ideal no mundo objetivo? Pela lei da atração, a lei natural pela qual todas as condições e experiências são produzidas. Quais 3 passos são necessários para colocar essa lei em operação? Desejo sincero, expectativa confiante, exigência firme. Por que muitos fracassam? Porque se concentram na perda, na doença e no desastre. A lei está operando perfeitamente. As coisas que eles temem estão vindo sobre eles. Qual é a alternativa? Concentrar-se nos ideais que você deseja ver manifestados em sua vida. E assim concluímos a leitura da parte 7 do livro O Sistema da Chave Mestra de Charles F. Haanel. Prepare-se, pois no próximo vídeo vamos mergulhar na parte 8, a imaginação criativa. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal Sabedoria Sem Limites para continuar sua jornada rumo à sabedoria e ao sucesso. Nos vemos na parte 8.